Olá pessoal, todo mundo bem? Então, aqui é o professor Vitor. Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano, turmas A e B, ok? Nós vamos iniciar a nossa unidade 2, a qual abre com o capítulo 4, falando sobre a poesia que está à nossa volta, né? A poesia ela está presente ao nosso redor dos mais diversas maneiras. O cantar dos pássaros, no pôr do sol, na música, numa pintura, né? E todos os tipos de arte, de algum modo, contêm poesia. E essa é uma das formas que o ser humano encontrou para se expressar. Antes de falar sobre poesia, eu acho importante a gente relembrar a diferença entre compreensão e interpretação de textos, ok? Por quê, professor? Porque a gente vai entrar num campo onde a interpretação vai ser muito importante. Então, assim, é bom a gente relembrar, né, a questão da interpretação, da compreensão, para poder dar seguimento, para poder dar sequência à nossa aula, ok? Então, vamos fazer assim. Eu vou falar um pouquinho sobre poesia para vocês agora, e logo em seguida a gente vai entrar com uma aulinha com os slides que eu preparei para vocês sobre compreensão e interpretação de texto, beleza? Então, vamos lá. O livro ele traz 3 questionamentos para a gente. Aí na página 11, vocês podem pegar o livro, tá, gente? E acompanhar a aula. Na página 11, em que fala o seguinte: na sua opinião, o que é poesia? Né? Então, assim, gente, o que é poesia para você? Eu posso trazer para vocês a definição de poesia, mas cada um tem uma definição própria. Vocês sabiam disso? Porque poesia está presente em tudo. Cada um enxerga a poesia de uma forma diferente, né? Então, assim, a poesia, ela também é conhecida como texto lírico. E, a critério de curiosidade, ela é uma das 7 artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada como fim estético ou crítico. Ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer, né? Dependendo de quem? Da imaginação do autor, quem escreveu, ou da compreensão do leitor também, né? A poesia ela é a arte que ensina, ela é a obra feita com a arte, né? Então, assim, ela pode estar presente em vários locais diferentes, em várias manifestações poéticas diferentes, em várias manifestações líricas diferentes. Por exemplo, a poesia pode estar presente num conto, numa novela, num romance, numa epopeia, num teatro épico, né? Numa música, no canto dos pássaros. Se isso significa algo para você, se você consegue absorver algo a mais do que você está vendo, a mais do que você está ouvindo, é poético, né? Então, assim, o segundo questionamento que o livro traz para a gente é o seguinte: a arte e poesia podem revelar-se de várias maneiras. Quais formas de manifestação artística é possível destas páginas? Se você ver aí nas páginas 10 e 11, você consegue enxergar o desenho, uma figura, né, de um violão, de alguém empunhando esse violão, de alguém tocando este violão. Então, isso é manifestação poética, né? E o terceiro questionamento é pessoal, mas eu já dei uma pincelada para vocês, que é, em sua opinião, de quais formas a poesia pode se manifestar? Né? Então, assim, vamos enxergar de quais formas essa poesia pode se manifestar, ok? Agora, vamos relembrar o que é compreensão e interpretação de texto, beleza? E logo em seguida a gente vai dar sequência para poder fazer a atividade das páginas 14 a 16, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos entender que interpretar é uma coisa totalmente diferente de compreender. Porque muitos não sabem, mas são coisas distintas, tá? Interpretar tem um significado, compreender tem outro significado. Vamos lembrar disso. Mas o que é interpretar, professor? Então, gente, interpretar é fazer a leitura de um texto e subentender o que ele apresenta baseado em suas conclusões sobre o mesmo. Por exemplo, quando você tem um texto e aí lá embaixo tem um comentário do professor, tem um enunciado, tem uma questão que fala assim: conclua esse texto, faça a conclusão desse texto. Você vai concluir o quê? Você vai interpretar aquele texto, você vai ler aquele texto, vai saber do que aquele texto está falando, né? E após saber do que aquele texto está falando, você vai tirar as suas conclusões. Ou seja, resumidamente, interpretar é você ir além do que está escrito.
É você conseguir enxergar nas entrelinhas, é você ler e não só entender o que está escrito, mas também as outras informações que podem não estar escritas ali. Ok? Então vamos lá, olha. E o que é compreender, professor? Gente, compreender é fazer a leitura do texto, é saber sobre o que o texto está falando exatamente, sem fazer alusão às suas próprias conclusões, ok? Por exemplo, diferente do significado de interpretar, compreender é exatamente o que está no texto, não muda, é aquilo que está no texto, tá bom? Mas vamos lá, olha, para ajudar tanto na interpretação quanto na compreensão, você tem que identificar alguns itens no texto durante a leitura, que vai te ajudar bastante, tá, gente? Isso é uma técnicazinha de leitura para vocês, para que seja fácil entender. Quem nunca pegou um texto, começou a ler, e aí de repente não entendeu nada, de repente ficou com dúvida naquele trecho, você volta, você lê de novo. Isso é problemas de interpretação e compreensão, tá? Então, como que a gente resolve isso? Fazendo treinamentos, você vai ler ali, você pega ali, pega as conjunções são importantes, né? Você pega ali, circula umas preposições, você presta atenção nos sinais de pontuação, né? Lembra daquele ditadozinho que uma vírgula pode matar alguém? Então, é isso, sinais de pontuação. Palavras negativas, né? Porque elas são fortes, as palavras negativas, elas são fortes, elas são presentes. Então, assim, é interessante que você preste atenção nelas, porque geralmente uma palavra negativa vem acompanhada de uma informação importante no texto, né? Mas, professor, como assim? Gente, ó, se lá numa questão está falando o seguinte, marque a alternativa errada. Olha só, o tanto que é importante uma palavra negativa. Errado está no negativo, né? Tá pedindo para mim ir pro marcar uma alternativa errada. Se eu tenho 5 opções, só vai ser uma errada. Então tem que prestar atenção nisso, né? Para poder entender o que é aquela frase, o que é aquela questão, o que é aquele enunciado está te pedindo. Para efeito de comparação, quando você está fazendo a leitura de algum enunciado, geralmente tem 2 formas de começar este enunciado, que é pela compreensão ou interpretação, tá? Só lembrando que compreensão é aquilo que está no texto, e interpretação ela está além do texto, ela está mais do que está escrito. Então, assim, algumas perguntas, elas podem vir assim no início, ó, segundo o texto, ou o autor, o narrador, ele quis dizer o quê? O texto informa o quê? No texto, gente, começou com isso a pergunta, já está falando que a resposta está no texto. Você não precisa entender além do que está escrito. Está lá, é nítido. Você consegue procurar e achar, tá bom? Nós temos a questão da interpretação. Interpretação é aquilo que está além do texto. Ela está fora do texto, ela está além. Ela está mais do que está escrito, né? Por exemplo, assim, conclui-se do texto. O que é concluir? É ler aquela informação e você ter uma opinião baseada naquilo que você leu, né? Ou então, assim, o texto permite deduzir, ou então o autor teve a intenção de que, né? Qual a intenção do autor? Então, tudo isso é interpretação. Mas atenção, você tem que tomar diferentes atitudes, tá? Baseando-se nos diferentes enunciados, dependendo da pergunta. Por isso que é importante você entender, você compreender, você interpretar, ok? Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha, nós temos aqui uma frase que fala o seguinte: Maria andava cabisbaixa. Ok, Maria andava cabisbaixa. Digamos que o enunciado falou o seguinte: compreenda a frase. O que é compreender esta frase? Maria andava de cabeça baixa, que é exatamente o significado da palavra cabisbaixa. Maria andava de cabeça baixa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou compreendendo o que está escrito. E o que está escrito? Que Maria andava de cabeça baixa. Agora, se o enunciado falasse assim, ó, interprete a frase abaixo, qual a interpretação que eu tenho de alguém que anda de cabeça baixa, aquela pessoa que anda assim, retraída, de cabeça baixa? A pessoa está triste. Essa é a interpretação que eu posso fazer dessa frase. Vocês entenderam a diferença entre compreensão e interpretação? A mesma frase, ela pode apresentar significados diferentes dependendo do que você está fazendo nela, compreendendo ou interpretando.
Mas, professor, por que a gente está aprendendo isso? Então, gente, olha, a interpretação, ela é fundamental no âmbito do poema, da poesia, no âmbito do texto lírico, ok? Por quê? Porque você sabe que ali você tem que interpretar o que está escrito. O texto lírico, ele fala muito do conotativo das palavras, no sentido figurado das palavras, né? Por exemplo, a formiga iria morrer de fome se não tivesse comido nos últimos 2 minutos. Então, assim, ela não vai morrer de fome por 2 minutos sem comer. Então, assim, né? Você está falando do sentido conotativo da palavra, ok? Vocês sabem o que é isso, né? Não? Então, vamos lá. Palavra pode ter 2 sentidos, conotativo ou denotativo. Ah, é, professor? É, gente. 2 sentidos, conotativo e denotativo. Denotativo, qual é o sentido denotativo da palavra? Alguém sabe? Pois é. O sentido denotativo é aquilo que está no dicionário. Quando você fala assim, ó, cair. O que está lá no dicionário da palavra cair? Né? Está lá escrito o quê? Que a pessoa ela cai, ela tropeça, ela acontece alguma coisa no qual ela vai ao chão. Então é isso. Agora, por exemplo, assim, eu vou cair aqui se você não falar o que eu digo, se você não me der um chocolate, se você não me der... Eu vou cair por causa disso? Não, eu estou utilizando o sentido conotativo da palavra, estou utilizando o sentido figurado, tá? Mais do que o sentido denotativo, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Antes de iniciar a leitura, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, umas dicas para vocês, tá, gente? Vamos começar sempre pela pergunta. Se você tem uma prova, se você tem um texto, você tem um teste, você tem algo, você tem um simulado, você vai sempre começar pela pergunta, tá, gente? Pergunta, a gente também chama ela de enunciado, tá bom? De questão, de enunciado, tudo isso. E o que mais? A gente vai destacar as palavras-chave do enunciado. Por exemplo, a pergunta fala o seguinte: marque a alternativa correta. Opa! Qual é a palavra-chave aí? Alternativa correta, não é isso? Ele está te definindo o que é para fazer ali. Então, essa é a palavra-chave. Agora, você fala assim, ó, destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. Nossa senhora, professor, não sei nem o que é isso. Então, gente, tópico frasal de cada parágrafo é quando a gente tem um texto, quando a gente tem uma poesia. Tópico frasal é aquilo que mais importa ali naquele parágrafo, a informação importante de cada palavra, de cada parágrafo de um texto, de cada parágrafo de uma poesia. Vixe Maria, tô, ó, embolando a língua, né, gente? Então, vamos lá, olha. Por exemplo, na página 12 de vocês aí, vocês têm o poema As Formigas, ok? Vamos fazer a leitura dele? Eu vou fazer com vocês, mas vocês também pegam o livro de vocês e vão fazer a leitura aí. Curiosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes. Vão andando, vão andando. Olha só que interessante. Lemos o primeiro parágrafo, e aí a gente já tem como identificar o primeiro tópico frasal desse parágrafo. E o que é isso, gente? É a informação mais importante que aquele parágrafo está te passando. Primeiro aí, está sublinhado a palavra diligente. Alguém sabe o que é? Tem um significado lá no rodapé, ó. Diligente é o quê? Zeloso, cuidadoso, é a pessoa zelosa, ela toma cuidado antes de fazer algo. Então, assim, quando eu falo cautelosas e prudentes, o caminho atravessando das formigas diligentes, eu estou dizendo que as formigas elas estão fazendo o caminho dela, mas de uma forma zelosa, de uma forma cautelosa, uma forma pensada, cuidadosa, né? Vamos para o segundo parágrafo. Marcham em filas cerradas, não se separam. Espiam de um lado do outro assustadas e das pedras se desviam. Olha só. O que esse parágrafo está nos dizendo? Que elas caminham em fileira, que elas não se separam. Entende que esse tipo de leitura ele ajuda a gente a compreender aquilo que está escrito, a compreender aquilo que o texto quer te trazer. Então isso ajuda bastante, né, na questão da leitura. Terceiro parágrafo. Entre os calhaus vão abrindo o caminho estreito e seguro, aqui ladeira subindo, acolá galgando o muro. Né? O que é a palavra galgando? Também está sublinhado aí. Olha o significado lá embaixo. Galgar é saltar, pular. Então, e o que é calhau? Fragmento de rocha muito duro. Está lá o significado no rodapé da palavra, tá, gente? Rodapé da página, perdão.
Então, assim, entre as pedras, entre as rochas duras, vão abrindo caminho estreito e seguro. Aqui ladeira subindo, acolá pulando o muro. Então, assim, está falando sobre exatamente o caminho que as formigas fazem, o trajeto que elas fazem, como elas fazem, os obstáculos que elas enfrentam. Então, isso tudo é interpretar, é compreender o texto. Mas vocês façam a leitura do poema por completo, tá? E vamos dar seguimento aqui à aula de interpretação e compreensão, tá bom? A gente, geralmente, para poder entender um texto direitinho, legal, a gente faz mais de uma leitura, tá? Na primeira leitura, a gente faz ela bem rápida, assim. Não precisa prestar muita atenção, não. Mas você lê bem rápido, prestando atenção em algumas palavrinhas. Então, assim, após a primeira leitura, a gente tem a obrigação de quê? De saber a temática do assunto, do texto, né? E também o seu foco. Por exemplo, a gente só leu 3 parágrafos aqui desse poema, mas a gente já sabe que ele fala sobre quem? A vida de quem? Das formigas. E qual o foco? Do trabalho, né? Da questão do trabalho da formiga. Então, assim, a gente leu apenas 3 parágrafos e a gente já tem essa informação, tá? Já numa segunda leitura, a gente pode fazer uma marcação nas ideias principais, né? Compreender cada trechinho que está ali escrito. Claro, gente, que isso a gente faz agora, né? Vocês mesmos que estão no início da interpretação, da compreensão, que muitas vezes não consegue compreender, não consegue interpretar um texto direitinho. Então a gente vai fazendo isso passo a passo. Com o passar do tempo, com a prática, vocês vão conseguir a fazer isso de forma meio que automática. Você vai ler e já vai entender, já vai interpretar de uma forma muito rápida. Ok? Olha, nesses exercícios aí, a gente tem 3 questões, que são as interpretações orais do poema que a gente leu. E a primeira é, o que você achou do poema lido, gente? E que sensação e sentimentos ele provocou em você? Leia um poema e responda essas questões de forma oral, para você mesmo. Interprete essas questões. Se pergunte, gente, é assim que a gente aprende, é se perguntando. Você pega essa pergunta, você entende ela e você volta lá para poder interpretar o poema, a poesia, para poder saber o que ali está escrito, ok? O segundo questionamento é, as hipóteses que você levantou antes de ler o poema foram confirmadas? Que hipóteses são essas? Sabe quando a gente vê o título, vê uma descrição, vê uma introdução, alguma coisa assim? Então, gente, tudo isso já é um pré-assunto daquilo que você vai ler. Tudo isso já é para você começar a entender aquilo que você vai ler, ok? E por último, a que fábula esse poema faz referência? Olha, nós estamos falando de formiga, né? A que fábula que ele faz referência? Vou olhar depois as respostas, tá? Então, gente, olha. Façam as atividades das páginas 14 e 16, ok? Façam elas direitinho, pois não está difícil. É atividade sobre interpretação escrita. Então, assim, vai ser atividades que está te perguntando o quê? Quais são os personagens, né? Quais são as características dos personagens. Tudo isso vocês já sabem, tudo isso já foi falado em sala de aula, ok? Olha, obrigado pela aula. Semana que vem nós vemos novamente. E é isso aí.